Bom dia, eu sou Paula, sou acadêmica de medicina da Faculdade Zarnes do nono semestre. Estou aqui junto com Ellen. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ellen, eu sou atual presidente da Liga Latipem e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com a doutora Raquel Simbalista. Doutora Raquel, ela é pediatra pela Escola Baiana de Medicina, ela faz terapia intensiva, né, de pediatria e também é professora, além daqui das Arnes, que é a nossa faculdade, da Unidom Pedro. Bom dia para todos, bom dia para Bom vocês, dia. lindezas aí da Latipem, minhas ligantes. Então, a gente está com esse projeto, né? Que hoje é o projeto piloto, primeiro episódio, e a gente está nessa proposta de conversar, bater papo sobre assuntos pertinentes na área acadêmica, como o nosso forte é pediatria, então a gente vai trazer mais conteúdo, né, digamos assim, da área de pediatria. Mas vamos falar também sobre internato, sobre carreira, sobre diversos assuntos. E vocês também podem estar trazendo, né, para a gente algumas solicitações. Quero falar disso, quero falar daquilo, dar opinião. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante na pediatria, e não só na pediatria, né, para a vida adulta também, que são as vacinas. E desmistificar, né, Paulo, algumas coisas que a gente estava falando aqui antes de começar. Por que a gente escolheu esse tema para abrir? Né? Por que a gente estava pensando nesse tema de vacina? Antes de a gente começar no tema, Kel, eu vou falar um pouquinho sobre a Latipem, certo? Nós somos uma liga nova, nós começamos tem um ano, certo? Sempre com projetos inovadores. Esse é mais um projeto da nossa liga, né? A nossa liga surgiu de uma conversa entre alguns amigos, eu estava presente, e aí a gente contactou o Dr. Marcelo Limos, que é o nosso coordenador atual. Ele abraçou a ideia, levou a gente para o estágio no OSID e abraça todas as nossas ideias. E veio Raquel, né, que eu já conheci há algum tempo, já trabalhei com Raquel. Muitos anos atrás, é bom não revelar quanto tempo, né? E aí eu trouxe Raquel também, que abraçou e também veio junto com a gente projetos pioneiros que a gente tem, como o Ossinho, né, que a gente foi a primeira liga a fazer, o Ossinho, e agora a gente vem também com esse pioneirismo no podcast. Isso, Paula. Certo? E a gente quer trazer um pouquinho para vocês como é que vai ser o funcionamento do podcast. O podcast, a gente pensou em parceria com a doutora Raquel, que é a grande idealizadora também do projeto, é a coordenadora, é quem está com a gente, é a madrinha, a Dinda, é nossa Dinda. Então a gente pensou para o podcast trazer os assuntos aí pertinentes da pediatria, do dia a dia, de uma forma que a gente possa comunicar com a sociedade de uma forma clara, objetiva, sem academicismo, tá, gente? É uma coisa para todo mundo mesmo. Porém, com medicina baseada em evidência. Né? Sempre apegado à ciência, que é isso que importa pra gente. Então, o podcast, a priori, a gente vai funcionar quinzenalmente. Traremos grandes nomes da pediatria da Bahia, quiçá do Brasil. Adianto para vocês. E o primeiro deles é a doutora Raquel Simbalista. Então, acompanhe a gente, tanto aí no Instagram, quanto do nosso canal do YouTube, que a gente vai trazer muitos assuntos para vocês. E, claro, o que vocês quiserem ouvir aqui, o que vocês quiserem ver aqui. Tá aberto, né? Super. Então, falem o que vocês querem ouvir, porque a gente vai trazer especialistas para conversar sobre coisas que vocês também querem saber e que são atuais na sociedade, como é o assunto das vacinas. Então, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre vacinação infantil. Mitos e verdades. Vamos lá, né? Nos últimos tempos, a gente, né, sofreu aí. Já começamos com um assunto quente. Mesmo tá quentinho. Então a gente começou, a gente pensou que a doutora Raquel deu essa ideia, né, da gente pensar um pouquinho sobre um assunto que fosse dinâmico, que fosse de interesse de toda a população, e nada mais justo do que trazer vacinação, né? Vacinação é um tema importantíssimo. Nos últimos anos, a gente sofreu uma queda brusca da vacinação infantil, não só da infantil, como da adulta, mas nosso foco aqui hoje vai ser pediatria. Então, a doutora Raquel, que é pediatra, ela vai poder falar muito bem sobre isso. Eu estava até conversando aqui com a doutora Raquel e com Paula, que o abandono vacinal foi, inclusive, tema do meu TCC, que vai ser publicado numa revista da UFBA agora em agosto. Então, é um tema que realmente é muito caro a nós. E aí a gente quer trazer de uma forma leve e de uma forma educativa e científica para vocês entenderem quais são os verdadeiros mitos e verdades da vacinação infantil. Vacinar ou não vacinar o meu filho? Isso. E a gente tem visto também, Ellen, que assim, a gente tem muitas reportagens, né, que a gente tem hoje em dia sobre a não vacinação, a não adesão, os mitos que a gente vai, que a doutora Raquel vai. Muita fake news aí no meio. Exatamente. Coisas, né? E aí a gente
pensou nessa vacinação justamente nisso. É uma questão de saúde pública, é uma questão realmente que a doutora Raquel vai entrar mais, mas que a gente tem que realmente incentivar, e a gente, como profissional de saúde, como médico, a gente tem que trazer isso para poder toda a população, para a gente ter até um custo menor para o SUS, né? E precisamos ser facilitadores disso na sociedade, né? Na comunidade onde a gente vive. A gente tem que saber reproduzir os motivos pelos quais as pessoas têm que levar seus filhos para vacinar. Muitos dos alunos daqui da faculdade são pais e mães, né? E estava até antes da gente começar também conversando, deixa eu ver se o cartão vacinal está completo, tem que terminar de vacinar, é um sobrinho, é um filho. Então, é para disseminar mesmo informação de qualidade, informação baseada em evidência mesmo científica, e acabar com essas fake news. Perfeito, pronto. E a gente acabar com a desinformação, que é o nosso papel aqui também no podcast. Perfeito. Antes da gente entrar mesmo aí, aprofundar no tema, eu quero primeiro aqui agradecer o Núcleo Cliviva, que foi o patrocinador desse episódio. Sim, gente, a Latipem já tem até patrocinador para o primeiro episódio. É ou não é uma liga pioneira e avassaladora? O Núcleo Cliviva é um núcleo que tem clínica médica, fisioterapia e estética, tá certo? Fica no Pituba Park Center, número 221, ala A. Então, se você está precisando aí de fisioterapeuta, clínica médica e estética, Núcleo Cliviva. Isso aí, muito bem. E muito obrigada, gente, por incentivar aí os projetos acadêmicos, os projetos estudantis e a ciência, né? Que o Núcleo Cliviva está aí incentivando a ciência. Muito legal. Então vamos lá. Vamos começar, Pro. Vamos lá. Então, assim, para a gente começar o tema, conta pra gente assim, como foi que surgiram as vacinas? Vamos lá. A vacina surgiu, a gente fala assim, trazendo um pouco para essa coisa da pandemia, que a gente vai falar bastante, essas vacinas novas que surgem, as pessoas às vezes têm a ideia assim, já acabaram de fazer uma vacina nova do nada, né? Não. As vacinas remontam ao século XVIII. Então, assim, é algo muito mais antigo do que muita gente pode pensar. Então, Edward Jenner, né, quem estuda aí a história da medicina, a história sabe que Pasteur foi de antibióticos, que essa galera das antigas, então, do século XVIII. O que ele fez? Ele observou, esse Edward Jenner, nessa época, a varíola, né, era muito prevalente, que é uma doença que já está extinta. Eu não vou revelar a minha idade, mas já revelando, dizendo que eu tomei vacina contra a varíola, né? Então, assim, foi uma dos últimos anos que teve vacina contra a varíola, eu ainda era pequenininha. E esse cara, ele observando essa doença, que tinha uma característica de ter umas lesões pustulosas na pele, e essas lesões tinham uma secreção que saía, tipo um exudato, né, que saía dessas lesões. Ele falou assim, poxa, se eu pegar, olha que tem gente, né, pioneira, inovadora. Se eu pegar um pouquinho dessa secreção, um pouquinho assim, e inocular e colocar no corpo de outra pessoa, ó que viagem para o século XVIII. Será que essa pessoa não consegue responder melhor essa doença, não consegue ficar mais forte? E ele fez isso. Naquela época não tinha essas questões éticas, né, como a gente tem hoje. E assim ele fez. Ele inoculou a secreção de uma pessoa que estava com a varíola em outra sadia. E foi fazer essa observação. Essa pessoa sadia, mesmo em contato com pessoas com varíola, não adquiria a doença. E daí foi criada a vacina. A primeira vacina que existiu foi essa vacina contra a varíola. E desde essa época, obviamente, né, tudo tem prós e contras, já tinha gente assim, esse cara é maluco, né? Que nada que eu vou deixar inocular. Então, esse movimento antivacina, na verdade, desde que existe vacina, secular, né? Existe, né, movimento antivacina. E elas foram evoluindo, como tudo, né, na tecnologia, tudo na medicina evolui, e hoje em dia, é claro que ninguém vai pegar a secreção de alguém e botar na outra pessoa, né? Hoje em dia não cabe mais isso. Mas foram criados vários tipos de vacina. Então, vocês que já passaram por pediatria, já devem ter visto. A gente tem vacinas que chamam de vírus ou bactérias atenuados, inativados, de partículas de vírus, e as mais recentes de DNA e RNA. Qual a diferença delas, assim, a grosso modo? Essas vacinas, elas têm formas de preparo diferente, tecnologia diferente e um propósito diferente, digamos assim. Então, a grosso modo, as vacinas de vírus vivo atenuado, como o nome já diz, é como se desse um sustinho ali no vírus ou na bactéria para ele ficar um pouquinho mais fraquinho,
meio como o Jenner fez, né, antigamente, e você vai inocular numa pessoa sadia. O sistema imunológico vai perceber aquilo, não como doença, porque ele tá, né, não está o vírus selvagem, como a gente diz, e vai fazer o quê? O sistema imunológico vai criar uma resposta e criar uma memória contra aquela doença. E aí tem também o inativado, que é você, como se você tivesse matado o vírus ou a bactéria e bota só ele meio mortinho ali dentro, também provoca uma resposta imunológica. A gente tem aqueles que são toxoides, você pega a substância que a bactéria produz, tipo tétano, difteria, e inocula ali, né, trabalhado, claro, ali no paciente, quem for vacinado. E tem essas mais recentes, que polemizadas justamente por serem modernas, que são as vacinas de DNA e RNA, que nada mais são o quê? Que são partículas de RNA e DNA do vírus que são colocadas dentro da pessoa que está sendo vacinada para que ele replique proteínas é tão fantástico isso. Ele replique proteínas do vírus que sirvam como estímulo imunológico. E aí você dizer que algo como isso não é seguro, né, ficar com aquelas teorias de conspiração, tipo, querem mudar o código genético da pessoa, como se isso, né, fosse uma realidade hoje em dia, né? Você vai criar doenças, exterminar as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que ver a beleza da evolução na medicina, né? Como em tudo, né? São medicamentos, são exames diagnósticos, né? E as vacinas também. Então, elas, pobrezinhas, são tão demonizadas, mas não existe nada na história da medicina que tenha prevenido tanta doença e tanta morte como vacina. Não existe. E como a doutora Raquel falou, né, a gente tem assim, graças a Deus que a gente deveria agradecer às pessoas que sentam ali dentro do laboratório para poder pensar em tudo isso. Imagine quanto tempo as pessoas para elaborar tudo isso. E a gente tem o quê? A sazonalidade das vacinas também, né? Sim. Que vai mudando. E aí, doutora Raquel, eu queria te perguntar, pensando assim, nas vacinas infantis hoje que são recomendadas, a gente sabe que ao longo, né, da evolução elas foram mudando, como você falou, né, isso. Antigamente fazia a vacina da varíola, hoje já não faz. Aí eu queria que você me dissesse quais são as vacinas hoje que a gente faria, que seria indicado para o cartão vacinal infantil. A gente tem, hoje em dia, desde 1973, eu não era nascida. Vale lembrar. O Ministério da Saúde introduziu o que a gente chama de Programa Nacional de Imunização. É o nosso PNI, amado, lindo, maravilhoso, copiado, né, nos vários cantos do mundo, elogiado. E hoje em dia a gente tem mais de 20 vacinas que são recomendadas pela OMS, dadas gratuitamente pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, se você pegar o calendário vacinal do SUS, ele é bem completo. E, além disso, a gente tem um calendário adicional da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, complementando. Doutora, mas por que então tem... Se você diz que esse PNI é tão bom, né, que tem tantas vacinas e tal, por que tem esse calendário adicional, que a gente sabe que tem algumas vacinas particulares, né, que não são dadas pelo Ministério da Saúde? Porque saúde pública é diferente de saúde privada, particular. A saúde pública, ela entende da coletividade, ela entende o que é melhor para a coletividade. Então, são feitos estudos de locais, né, o que tem mais de prevalência de doença nessa região, naquela região, para você otimizar, dimensionar que tipos de vacinas seriam mais interessantes para proteção populacional. Então, o SUS, ele pensa na coletividade, o que é mais prevalente. E a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações, ela pensa mais no indivíduo. Então, ela disponibiliza tudo que existe para o indivíduo. Então, por exemplo, pegar assim a meningite C, a vacina contra a meningite C, que é disponibilizada pelo PNI. Por que só meningite C? Porque se viu em estudos que é muito mais prevalente do que os outros tipos de meningite. Então, ele vai proteger aquela população do que é mais prevalente. Mas você, como indivíduo, se você tiver condições, você pode se proteger como indivíduo de doenças que são menos prevalentes, mas também graves, como outros tipos, né, de meningite B, ACWY. Então, essa é a visão do SUS, diferente da visão particular. Então, eu vou fazer o quê? Você vai fazer
pelo menos, no mínimo, o que o SUS preconiza. Porque a sua responsabilidade não é só com você, né? E a gente vai ver que a responsabilidade Isso, com isso é um comunidade, né? ponto muito importante. Agora mesmo, né, que eu estou no internato, eu passei no 9º semestre lá numa média, a gente fez uma atividade no colégio e a gente conversou com os alunos justamente sobre isso. Quando você se vacina, não é um ato individual, é um ato coletivo. Porque, por exemplo, a gente passou pela pandemia da Covid. Então, assim, qual era a população que era mais vulnerável? Óbvio que todos nós, a gente estava suscetível a ter um quadro mais grave da doença. Sim. Mas, por exemplo, você tem um avô, uma avó, Idosos, né? Crianças, bebezinhos. Então, assim, nós temos um sistema imunológico mais preparado, posso-se dizer assim, de uma forma geral. Então, quando eu me vacino, não necessariamente é uma coisa só para mim. É uma coisa para uma pessoa que eu amo também. Então, é para você proteger a sociedade. Quando a gente se vacina, a gente está protegendo nossas crianças, a gente está protegendo nossos pais, nossos avós, né? Nossos companheiros, nossas companheiras. Então, é pensar também na vacina como um ato coletivo. Né? De amor ao próximo. Exato, né? não é um ato só individual. Quando eu vou no postinho me vacinar, gente, não é só você que está se vacinando, você está protegendo uma coletividade. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, me corrija se eu estiver errada, ela preconiza que para uma sociedade ela estar verdadeiramente protegida de determinada doença, a gente tem que ter no mínimo 95% da população alvo vacinada. 95%. Então, olha a importância da gente falar de vacinação e entender o quanto a vacinação é importante, é um ato coletivo para que mais pessoas possam ir se vacinar. É a famosa vacinação de rebanho, que às vezes a Sim. pessoa ouve falar, né, e não sabe o que é isso. Gado, não tem nada. Mas vem daí mesmo. Tanto é que vacinação, né, de quem tem criação de gado e tal, também segue esse mesmo princípio, né, quando vacina lá para febre aftosa e tal. Você tem que ter essa cobertura de acima de 90, porque você faz um escudo ao redor daqueles que não vacinaram. Então, se você tem poucas pessoas que por algum motivo não foram vacinadas e muitas vacinadas, você tem uma barreira contra aquela infecção. Então, por exemplo, eu estava falando de vacina de vírus vivo atenuado, que é uma vacina onde, em raríssimos casos, pode causar uma doença, por exemplo, em alguma pessoa imunocomprometida. Tanto é que ela é contraindicada para gestante, para pacientes imunocomprometidos. Então, se essa classe de paciente não tomou essa vacina, porque, inclusive, não pode ser contraindicada, as outras pessoas ao redor, né? Então, você está com a avó fazendo tratamento para um câncer de mama, por exemplo. Está lá debilitada, né? Não pode tomar vacina, algumas determinadas vacinas. Se você se protege, você está protegendo essa pessoa querida, né? Eu sei. E a gente tem também, doutora Raquel, as doenças que foram extintas, né, por conta da vacina, como a poliomielite, né? E que, tipo assim, a gente ouve falar que tem alguns casos surgindo justamente por causa dessa questão, né, da não vacinação. Sim. Tem algumas coisas também que as pessoas ligam a vacina a causar doenças, vacinas relacionadas ao autismo, né? Tudo isso a gente vai entrar daqui a pouco. Perfeito. Então, acho que a gente já pode perguntar. Então, vamos lá, doutora Raquel. Vacinas causam doenças, mito ou verdade? Olha que contradição. Você me perguntar, né? E as pessoas perguntarem às vezes. Ah, mas vacina causa doença. Gente, como assim? Né? Calma. Ela é feita justamente para prevenir doença. De onde vem esse mito? De onde vem essa dúvida, essa ideia? No meu dia a dia de consultório, eu ouço muito isso. Ah, mas eu não vou me vacinar. Uma coisa clássica, por exemplo, eu não vou me vacinar contra a gripe porque eu pego gripe. Depois, toda vez... Não tem isso? Tem. Principalmente os mais velhos. Casa de ferreiro, espeta de pau. Minha mãe e meu pai são assim. Não adianta eu falar porque tem essa agonia. Ah, mas eu não vou tomar mais não, porque toda vez que eu tomo eu fico gripada. Por quê? Desconhecimento. As pessoas não entendem que a vacina contra influenza é contra a gripe, que as pessoas às vezes confundem e chamam de resfriado. São agentes etiológicos diferentes. Então, você está vacinando contra um vírus mais grave, que pode causar pneumonia, encefalite, sepse, que é o vírus da gripe, H1N1, H2N3, enfim. O resfriado comum, que é esse de rinovírus, adenovírus, esse aí não tem nada a ver com a vacina. E você vai pegar esse resfriado porque, sazonalmente, como o Paulo estava falando, essa vacina ela é sazonal,
ela é dada preferencialmente no início do outono, justamente para prevenir a quantidade, né, de infecção que é mais outono e inverno. Você vai pegar resfriado. De qualquer forma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas vinculam. Outra coisa foi essa que eu falei do imunocomprometido. É contraindicado para pacientes imunocomprometidos tomar vacina apenas essas de vírus vivo atenuado. Então, por quê? Em alguma porcentagem, esse vírus pode reativar dentro do organismo da pessoa imunocomprometida e causar doença. Então, nesse caso, causaria, porém, já é contraindicado. Já não se faz nesse grupo. E a maior falácia da história da vacina, que eu acho que foi a maior contribuição, o maior desserviço que foi prestado à vacinação, que foi essa associação errônea de vacina com autismo. Então, assim, um médico inglês britânico, né, chamado Andrew, deixa eu ver aqui, até não tem o nome, Wakefield, ele, no final dos anos 90, ele publicou um artigo no The Lancet, não foi em qualquer lugar, olha só como é que o negócio repercutiu. Foi numa das revistas mais conceituadas, de maior impacto no meio científico. O cara vai e me publica um artigo correlacionando autismo com a vacina tríplice viral. Ele pegou lá 12 crianças, era a amostra dele, e disse no artigo que tinha detectado o vírus vivo, dentro do organismo de 11 delas, o vírus do sarampo. E aí, imagina o rebuliço, né? Todo mundo, meu Deus, The Lancet, né? Que você lê ali, Deus no céu, The Lancet na terra. E aí começaram os grupos que eram a favor da vacina começaram a investigar. Não, mas como é que foi essa pesquisa? Que metodologia foi essa? Cadê a amostra? E começaram porque não é possível. E aí, quando foram ver, investigaram, a criatura tinha forjado os dados, simplesmente assim. Né? Forjado os dados e não era nada daquilo, porque ele tinha os interesses comerciais por trás. Aí se descobriu que ele estava para lançar uma patente de uma outra vacina concorrente, bonitinho, né? E ainda por cima estava com planos com o advogado dele de denunciar a vacina que ele estava dizendo que causava autismo para poder pegar, né, indenização, está causando autismo e instigar as pessoas a pegar ressarcimento financeiro. Eu sei que esse cara foi cassado, foi proibido de exercer a profissão, mas o dano que ele causou repercute até hoje. Eu vejo muito pessoal associando a vacina do HPV ao autismo. Aí começa, né, a fazer umas suposições e, tipo assim, não sabe da história, não sabe o que aconteceu, ouviu falar, né, e aquilo ali fica na mente da pessoa, não. Ninguém sabe o que causa autismo, então só pode ser a vacina. Só pode ser a vacina, querem achar tem que ter uma justificativa para tem tudo, que ter uma né? justificativa. E o interessante, eu vi uma reportagem recentemente que saiu, que o brasileiro, gente, esse dado é importante, o brasileiro está no ranking de países, de pessoas dos países, né, nacionalidade, que checam notícias para verificar se ela é falsa ou não. O brasileiro está em último, ou seja, nós recebemos no Zap e não checamos nada. A tia do Zap. Não dá um Google. Não dá um Google. Simplesmente recebe e tem aquilo como verdade. A gente não pode ser assim. Aí não o dá. que a gente, enquanto estudante, enquanto profissional da área de saúde, o que é que a gente, na faculdade, vê o tempo todo e que a gente recebe de informação? Avaliem os artigos que vocês estão recebendo. Sim. A gente tem revistas e revistas, a gente tem artigos que são manipulados, que até, como a gente viu no The Lancet, saiu um artigo que não tinha embasamento, não tinha um N adequado. Isso. Porque aceitaram. Cadê a comissão de revisão? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque, tipo assim, não é simplesmente porque foi um artigo. A gente tem que pegar o artigo e a gente tem que ver se aquele artigo realmente ele tem validação, ele tem um N suficiente, né? Ele tem um embasamento para poder a gente usar como referência. Não é pegar qualquer coisa e usar como referência. E aí, doutora Raquel, a gente vai entrar em outra questão, que também é uma questão bem polêmica, né, que a gente tem. As vacinas, elas são seguras, mito ou verdade? E essa é outra questão que é linkada com isso que a gente está falando, que é o questionamento de muita gente. Mas eu tenho medo de dar vacina, né, no meu filho. Eu tenho medo de tomar vacina porque teorias da conspiração, né?
porque isso, você já não, todo mundo já viu isso, que o governo quer eliminar os idosos, não tem, porque o governo quer fazer uma seleção natural. Que querem botar um chip. Querem botar um Gente, essa do chip é ótima. Você tá vendo muito Netflix, muita coisa que não é possível. Vou botar um chip, né, para poder... Então, assim, gente, pelo amor de Deus, é só vacina, né? Calma, né? E aí, são seguras. Não sei se vocês lembram, na época da pandemia, que mesmo com a necessidade de produzir uma vacina em larga escala, de forma rápida, senão, né, imagina o caos que ia ser. Precisou passar por vários critérios e vários testes, né? Não é assim, porque foi rápida e saiu largando lá. Não. O engraçado é que muita gente não lembra, isso a gente trabalhava junto na época da que a H1N1 estourou. Isso. E foi um rebuliço, menino morrendo, e era muito mais criança do que adulto. Aos UTIs. Lembra insuficiência respiratória, menino morrendo de hemorragia pulmonar, uma loucura. A gente no São Rafael recebendo criança. E a vacina da gripe foi feita e em um ano estava pronta. E todo mundo corria para os postos de saúde, para fila. Eu mesmo fui uma delas. Ficava atrás de onde tinha vacina, porque acabava, a gente ficava na fila, ficava doido para poder vacinar. Me pergunte qual era o laboratório, qual era... Tava nem aí, eu queria saber de vacinar. Aí, com a pandemia, o que aconteceu? Veio essa mesma necessidade e por viés político, ideológico, acabou isso se perdendo, né? A gente sabe que as vacinas, elas precisam passar por vários ensaios. Então, são 4 fases, ensaio 1, 2, 3 e 4, até ser lançada na população. E mesmo depois que ela né, tá ali livre para a população, existem instrumentos de medição de efeito colateral, de efeito adverso, que isso vai sendo acompanhado ao longo de todo o uso da vacina. É igual medicamento. Eu acho engraçado porque tem medicamento tipo corticoide, que o povo toma igual a água e tem muito mais efeito colateral do que vacina, gente. Proporcionalmente, assim, muito mais. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório, não esteroide, antibiótico. E tá tudo bem. A pobre da vacina, que tem muito menos pegaram a pobre da vacina para Cristo. A pobre da vacina. Então, assim, e tem essa diferença também. O pessoal fica muito botando porque matou gente, porque não sei o quê. A diferença também é importante saber de efeito colateral para efeito adverso. Efeito colateral, quando a gente fala, são efeitos esperados, até de uma medicação que você toma, qualquer coisa que vai no nosso corpo pode dar um efeito colateral. São efeitos esperados daquilo que a gente está usando, porém não graves. Então, é uma náusea, uma febre baixa, uma dor local, são efeitos das vacinas em geral. E os efeitos adversos, que como o nome já diz, são adversos, são efeitos mais graves, como reação anafilática, como uma miocardite viral. Isso é documentado, isso é avaliado. Pode acontecer? Pode, mas numa porcentagem infinitamente menor do que o benefício que a vacina traz. E geralmente então, são pessoas que são suscetíveis a essas coisas, né? Que elas já têm alguma coisa, uma predisposição, essa não questão de trombose mesmo, que tinha com a vacina de Covid. Quando você vai ver, né, se você for estudar a fundo, são pessoas que tinham predisposição. Ou eram mulheres que usavam contraceptivo, ou era um histórico familiar. Então, assim, não tem justificativa para você deixar de usar. Eu dou sempre esse exemplo. Você está com pneumonia, seu filho está com uma pneumonia bacteriana lá, né? Febre, não sei o que, você vai deixar de usar um antibiótico? Vai. Então, assim, por que com vacina você fica titubeando? É a única coisa que a gente consegue fazer para prevenir doença, né? Porque, assim, o resto é sorte, genética, né? Um acidente que você não tem como prevenir, a única coisa que você tem nas suas mãos é a vacina. E assim, pensar nessa questão da vacina como essa prevenção é uma coisa primária, gente. Então, assim, você não deixa nem a pessoa chegar a ter a doença. E é dado no posto de saúde. Eu fico dizendo, é dado, é de graça. Você vai chegar no posto. Eu morava perto do posto de um postinho de saúde e eu tava lá quase toda semana. Tem o que aí pra tomar? Tem o que aí? Eu quero tomar vacina. Tem o que de novo aí? Então é muito importante a gente entender essa compreensão, ter essa compreensão de que você prefere o quê? Ficar doente ou não ficar doente? Né? O Covid, você prefere ter aquela dor no braço, aquela febrezinha, aquele desconforto, ou você prefere ficar 1 ou 2 semanas ou correr o risco muito maior de parar no UTI por uma coisa que você poderia ter prevenido? Uma coisa assim que parece
né? As Básica, pessoas verdade. hoje as coisas, né, coisas básicas estão se virando uma coisa Polemizando demais, né? você lê uma coisa que é simples. E Polemizando uma coisa demais. que a gente, inclusive, deveria defender tanto, porque em outros países do mundo não há essa atenção para a saúde como há no Brasil. O SUS é uma joia rara que a gente tem que, ó, cuidar. Se for bem Né? utilizado, Se for você bem tá ali, utilizado, ó. tem problema, mas eu costumo dizer sempre, se tá ruim com ele, imagine sem ele. Não Exatamente. quero nem E saber nessa como questão de seria. humanização, realmente, a gente é referência. É muito. Eu atendo, às vezes, pacientes que moram em outros países, né? Ou tá voltando, ou tá indo. E aí você pega os cartões vacinais para comparar. Gente, é surreal. Aí a mãe, às vezes, vem aqui, gosta de vacinar. Doutora, vamos atualizar aí, porque lá só faz tal coisa. Só faz meningite e pneumo. Não faz BCG, não faz tríplice, não faz nada. É. Vamos mudar tudo aqui, porque não tem lá, né? Eles não Lá têm não essa tem Zé preocupação. Gotinha. Não tem Zé Não Gotinha tem. lá, Não né? tem Zé Gotinha. Fazendo campanha. Então, assim, a gente tem um benefício, né? E por que não usar? Eu sou a louca da vacina também, igual você. Eu fui agora que sou está tendo a chonada. de dengue, né, para adolescente, e aí acabou saindo da rede particular porque foi vendida muito para o SUS, e a gente ficou sem a vacina, né? E aí eu tive a oportunidade de levar minha filha, que ela estava na faixa de vacinar, foi para o posto de saúde, aí estou lá feliz da vida, né, que eu vou vacinar ela. Outras mães às vezes ficam tristes porque o menino vai. Ai, meu Deus, queria estar no lugar dela tomando a vacina. Até pedi pra moça lá, moça, Não tem uma eu sou sobrando. profissional de saúde, será que não pode dar a dose nela? Ah, infelizmente, não sei o quê. Já querendo também a vacina para mim. Então, é uma coisa, é um benefício. Todo mundo, acho que aqui se lembra da primeira vacina que tomou de Covid, né? Com certeza, foi uma emoção muito Da grande. emoção, Nossa, né? De você dizer assim, gente, parece final de campeonato, assim, É. né? Olimpíada que você vai assim, meu aquele agradecimento, né? Eu realmente agradecia aos pesquisadores, assim, eu falei, gente, que maravilha Ai, que fiquei tinha emocionada gente também. debruçada sobre É. isso. E a gente E eu tinha tô uma brasileira, recebendo né? isso aqui agora, né? A gente saiu, parecia que tava imunizada na hora, né? Tipo, já tô me Instantâneo, Já sente. né? Já foi Agora, doutora Raquel, entrando um pouquinho na vacina do Covid, né? Aí a gente queria saber, como você avalia, assim, porque essas pessoas têm todo receio em tomar a vacina do Covid? E além disso, assim, eu queria que você falasse um pouquinho também, né, das mídias sociais, como essas mídias sociais interferiram nessa vacinação, principalmente do Covid, né, que a gente teve um aumento desse movimento anti-vacina com o Covid, né, a pandemia foi realmente o boom do movimento anti-vacina. E o que a gente pode fazer para poder, como profissional de saúde, né, para poder tentar minimizar isso, certo? Aí a gente falando justamente de Covid, né? Então, assim, que a gente tinha falado, né, desse viés político que acabou polarizando, né, a população durante a pandemia, essa desconfiança, né, de algumas pessoas, e isso eu vejo no dia a dia. Gente, é surreal, porque às vezes chega a família com cartão de vacina, todo completinho, menos Covid. Aí eu não entendo qual é. Aí eu digo, sim, mas se você vacinou, não é nenhuma pessoa que não vacina, que chegou todo esculhambado lá, beleza, não vacina nada. Completo, às vezes até com meningo B, a CWY, aí eu, cadê a de Covid? Pneumo 20, a zona toda, Então só deu uma, nem completou, né? não, aí Covid, por que não? Aí eu pergunto, não, Covid. Aí a pessoa não sabe nem me explicar, porque eu pergunto, sim, mas, né? Por quê? Que você, não sei. Não tem né, uma justificativa. É aquela coisa da fake news entrando, né, no ser da pessoa. E aí você vê que mídia, né, parente, vizinho, tem influência também, né, sobre esses viéses filosóficos, né, enfim. E aquela coisa do anti-vacina, que a gente falou, vem desde que a vacina existe. Aí a gente até trouxe um caso para a gente lembrar, não sei se vocês lembram desse termo, na revolta da vacina, né? Rio de Janeiro, lá em Oswaldo Cruz. Então, no início do século passado, estava um caos Rio de Janeiro, totalmente entregue às praças, estavam começando a fazer obras de saneamento básico e tal. Então, muita doença, arboviroses, nessas doenças, e a própria varíola, né, que no início do século passado ainda estava prevalente. E aí, o sanitarista famoso Oswaldo da Fiocruz, né, Oswaldo Cruz, ele resolveu tornar obrigatória essa vacina contra a varíola e outras que existiam. E aí veio uma parcela da população, que sempre tem que ter, né? Fez um motim,
no Rio de Janeiro, morreu gente pra caramba e foi conhecido como revolta da vacina. E a partir, desde que a vacina existe, existem essas pessoas realmente que, não sei, às vezes por ignorância, no sentido de ignorar mesmo cientificamente a razão de vacina, ou por viés ideológico, filosófico, cultural, social, né? Decidem não vacinar. Eu estava vendo antes de vir para cá, eu estava olhando, porque quando a gente começa a falar do tema, aparece tudo, né? Aí aparecendo para mim e sobre a obrigatoriedade do cartão vacinal para fazer matrícula das crianças na escola, pública. na rede pública. E isso é um paranauê, porque aí leva para o legislativo, leva para a bancada. Uns defendem, outros dizem assim, não, eu acho que o pai e a mãe, eles que têm que decidir. Mas como é que você vai botar isso na mão do pai e da mãe somente, se eles não têm o aparato necessário para decidir? Se eles não têm, às vezes, essa informação. Então, eu sou totalmente a favor de ter a obrigatoriedade, porque é uma forma de você proteger. E no Estatuto da Criança e do Adolescente está lá escrito a obrigatoriedade de vacinar. E isso é uma polêmica. Dependendo do estado, o governador determina ou não se isso é para ser assim. Então, na minha opinião, eu acho que não é papel do pai e mãe. Isso é papel do médico. Sim, do órgão maior, Do que órgão possa maior, decidir. do Ministério da Saúde. Porque, como a gente falou no início, vacinar não é um ato individual, é um ato coletivo. Ele é um ato coletivo. Sendo um ato coletivo, impactando outras pessoas, você não pode ter opção de não fazer. Vou votar, é obrigatório. Pois é. Você pode ter opção de não se tratar quando você é uma pessoa adulta, dona das suas faculdades mentais, você tem ali diante de você está com a doença e você pode optar, não quero o tratamento. Isso é uma coisa, você não vai impactar ninguém, você vai se impactar na vida do próximo, né? Você quer ali resolver a sua vida, vai fazer coisas alternativas, né? Isso é um problema seu. A partir do momento que você envolve outras pessoas, eu acho que você já sai um pouquinho da seara do particular. E assim, na escola da minha filha, não é obrigatório, mas eles insistem muito. Na hora de fazer matrícula, um dos documentos é a xerox do cartão vacinal. E se está faltando, eles ficam mandando e-mail, porque WhatsApp. Uma criança não vacinada é um problema para todas as crianças. E para a escola. E que bom que a escola ela tem esse entendimento. E que bom. E assim, eu falei, né, que foi o tema do meu TCC. E uma das principais causas da não vacinação, eles chamam até o termo de hesitação vacinal, é justamente o processo de desinformação que a gente conhece popularmente como fake news, né? A notícia falsa, associando as vacinas a autismo ou síndrome de Guillain-Barré, muita associação sobre isso também. Mas um ponto importante que eu queria trazer para a gente aqui também é que o baixo quintio socioeconômico, né, as famílias mais pobres, também são aquelas famílias que menos vacinam seus filhos. Então a gente traz um viés ideológico, mas eu acho que é bom a gente também discutir aqui, como a senhora trouxe, né? Como é um dever do Estado, então, assim, aquelas famílias que têm menos condição socioeconômica são aquelas famílias que às vezes não conseguem levar o filho no horário comercial para vacinar. Sim. Porque o postinho funciona em horário comercial. A mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Pois é. Outro ponto que eu achei interessante é que quanto mais filhos você tem, quanto mais velho ele é, mais você atrasa o calendário vacinal daquela criança. E outra. Primeiro você tem aquele cuidado, depois você vai. Porque já é aquela consciência de puericultura, vou levar, já levo para tomar vacina. E depois os mais velhos você vai deixando, vai esquecendo, não vai levando no pediatra. Porque a criança, quando passa dos 2 anos de idade, o pessoal acha que não precisa mais levar no pediatra, né? Então, essa também vem a importância da gente continuar o tratamento da nossa criança levando de forma regular, porque o pediatra, ele é essa figura que vai dizer assim, cadê a vacina? Vamos tomar vacina, né? De conscientizar, de trazer à luz essas informações que são super importantes. E uma coisa que eu queria trazer aqui, a gente falou sobre a vacina do HPV, do H1N1, uma coisa que eu achei fundamental, assim, eu achei muito legal, e a gente aumentou muito a taxa de vacinação contra o HPV,
foi fazer nas escolas. Isso é muito Eu achei uma estratégia muito boa, porque não tem aquela obrigatoriedade do pai e da mãe levar, porque às vezes a distância atrapalha, o acesso ao É transporte difícil público. mesmo, gente. Não é assim, culpar. Você não ia pegar então, seu carrinho lá, você numa boa, né? Levar. Não é a realidade. não é a não realidade de todo mundo. Uhum. Então, assim, pensar nessas estratégias que são interessantes. E uma coisa que eu acho que a gente podia discutir um pouquinho aqui é que eu até vi quando a senhora colocou que as vacinas, a não vacinação, ele é um reflexo do próprio sucesso da vacina. Isso. Elas são reféns do próprio sucesso. É. Né? Porque se você for analisar, o que acontece? Elas são tão eficazes naquilo que elas se propõem que as pessoas acabam esquecendo que é por causa dela que as doenças estão, né, sendo extintas ou diminuídas. Alguém conhece a poliomielite aqui? Nunca vi. Eu tenho 25 anos de formada. Eu nunca vi polio e nunca vi sarampo. Infelizmente, talvez eu veja sarampo. A gente já perdeu o certificado de país livre de sarampo, então, né, que a gente tinha. A cobertura antes da pandemia estava em torno de 95%, caiu para 68%. Gente, imagina, vertiginosamente. Então, sarampo, cachumba também voltou, está voltando. Por quê? Grupos anti-vacina, desinformação. Então, pegando o seu gancho de redes sociais e mídia e o quê? Tanto para mal quanto para bem. A gente está fazendo a nossa parte aqui. Né? Canais como esse, né? De tentar esclarecer a população. A gente está, então, contrabalançando as fake news. Né? Elas existem, não tem como, né, impedir, mas tem como a gente informar as pessoas ficarem mais empoderadas de informação para poder, quando a tiazinha mandar lá... E procurar a informação no local correto. Exatamente. É no WhatsApp só que você vai Tenha procurar uma pessoa informação. de referência sua, uma pessoa que seja da área de saúde, ou seu médico, ou alguém da família que é da área de saúde, confie naquela pessoa, pergunte. Minha mãe mesmo me pergunta, foi tomar a vacina da Covid agora, a sexta ou foi a quinta dose, e aí ela me perguntou, filha, e aí, você acha o quê? Eu fiz, não tomou ainda por quê? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê para tomar? Então, assim, eu acho que o bate-papo de hoje foi bem legal, né? Nesse sentido, espero que a gente tenha atingido um grande número de pessoas, que a gente tenha trazido bastante informação. Né? Pode encaminhar, né? O podcast. Ó, gente, Compartilhe. Compartilha. Se alguém perguntar sobre vacina, vai lá e vamos. Perfeito. Quando a tia mandar no grupo da família, peraí que eu tenho um negócio novo, vou mandar também. Manda o nosso podcast. E aí, antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho, né, e que está por trás do nosso podcast, né? A gente tem aqui Vinícius, que está na gravação, né? Está fazendo toda a parte por trás técnica. Vini, deu um oi aí pra gente. Ele é tímido, gente. Ele é tímido. Ele aí, ó. Pronto. Além de Vini, a gente tem também aqui Brenda, que é o nosso marketing. A gente tem Vinícius. A gente tem Augusto, desculpa o erro. A gente tem Augusto, nosso suporte técnico também. A gente tem Camila, que é nossa secretária e nosso financeiro. A mulher do dinheiro. A mulher do dinheiro, é pela que eu ligo. E a gente tem Lizzie, que nossa extensão, nosso melhor coffee break. Olha, dona e proprietária da empresa Coffee Break. Ela. Então, gente, muito obrigada. A gente quer agradecer aí a participação de vocês. Agradecer imensamente nossa Dinda aqui, doutora Raquel Simbalista. A gente quer chamar vocês para os próximos episódios. Logo mais a gente vai lançar aí quem vem pela frente com a gente. Mandem sugestões, com certeza, mandem sugestões. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que a gente está divulgando para vocês. Sigam a gente no Instagram, continuem acompanhando a Liga Latipim, porque essa liga é pioneira. Desculpa, viu? Não é porque eu sou presidente dessa liga, não, mas essa liga, ela faz o diferencial. E, claro, agradecer aqui o suporte da galera, quem também estava por trás e que não pôde vir da nossa liga, mas nossa liga é extremamente comprometida, unida, para trazer sempre o melhor para vocês. Mais uma vez, agradecer nosso colaborador, a Cliviva. Então, vão lá, quem está precisando. E é isso, né? Eu acho que a gente pode ficar por aqui. E até a próxima. Até a próxima, viu, gente?